Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, quero mais uma vez pensar com vocês sobre o tema a graça de Deus. Quando eu ouço algumas pregações ou algumas reflexões na internet e até mesmo em algumas igrejas locais, colocando a graça em igual pé a virtudes e ações de bondade e caridade, isso me causa uma estranheza e me causa um mal-estar. Porque a graça, misericórdia salvadora de Deus em Cristo Jesus não está baseado ou baseada na virtude do ser humano, em ações éticas do ser humano, em atitudes de caridade ou qualquer outra coisa que o ser humano possa vir a fazer. A graça é algo que emana de Deus em Cristo Jesus sobre nós, por bondade e misericórdia e soberania do próprio Deus. Para entender isso melhor, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Diz assim: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós mesmos, isto é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Vamos ficar nestes versículos apenas. Vamos entender que graça é um favor que nós não merecíamos de Deus. Graça foi um presente que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. E cá entre nós, eu nunca vi alguém dar um presente e tomar de volta este presente dado. Deus, quando dá ao ser humano a sua graça, ele dá livremente e jamais toma de volta. A graça vem não da virtude humana, não vem das ações éticas ou da bondade ou da caridade que você ou eu possamos fazer. A graça vem do próprio Deus. Por meio do quê? Da fé. E quando eu leio a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 10, eu vou entender que a graça de Deus pela fé se manifesta
no momento que eu dou ouvido à pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio da graça se manifestar pela fé, senão pela pregação da palavra de Deus. Por isso é obra única e exclusivamente de Deus. Porque quando a palavra de Deus é pregada, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que conduz o homem até a cruz. É o Espírito Santo que sela esta vida para a salvação eterna. Então, a graça independe se você é uma pessoa caridosa ou não. Independe se você tem uma virtude extraordinária. Independe se as suas ações éticas são acima do limite entre todos os seres humanos. Quando a palavra de Deus aqui em Efésios diz que não vem das obras, obras aqui são essas ações de virtude, ação de bondade, ação de misericórdia. Aqui não está dizendo nada de beber, de fumar, nada disso. Aqui não está dizendo nada em relação que muitas vezes nos são ensinadas e colocam sobre nós um jugo que nós temos medo até de olhar para o lado e não pecar. E esquecemos que a graça de Deus, ela perdoou todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Colossos em sua carta. Ele vai dizer que Deus rasgou o escrito da dívida que havia entre o homem e ele. E Jesus Cristo pegou essa carta rasgada e cravou na cruz. E é por isso que hoje você e eu, pela fé, recebemos de Deus em Cristo Jesus o perdão, a salvação, a justificação e recebemos a bênção de não ir morar no céu com Deus, mas aqui na terra já estarmos na presença de Deus e quando deixarmos esse mundo, continuaremos com Ele por toda a eternidade. Com uma diferença, aqui ainda temos dores, enfermidades, temos lutas, temos sim que ser vigilantes para não cairmos nas armadilhas do inimigo, só que lá na eternidade não vai existir nada disso. E lá na eternidade, nós glorificaremos a Deus, porque aqui Ele manifestou o seu amor incondicional. Ele derramou sobre nós uma bênção sem igual.
Quando Cristo pegou ali na última ceia o cálice e disse: este cálice é a nova aliança que eu faço no meu sangue, ele quis dizer: tudo agora é passado, em mim tudo é novo. Ah, pastor Jussi, então o senhor está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, viver da maneira que eu quiser, porque pela graça eu sou salvo? Não. Eu costumo dizer que nós devemos tomar muito cuidado para não transformar a graça de Deus na nossa desgraça. Porque há pessoas que verdadeiramente nunca tiveram uma experiência genuína de fé na graça de Jesus Cristo. Sim, existem muitas pessoas que até são membros, batizados em igrejas. Existem muitas pessoas que são até líderes em igrejas, mas nunca foram alcançadas pela graça. Ah, pastor Jussi, como é que eu sei disso? Através do fruto que estas vidas manifestam. Eu não estou aqui neste mundo para ficar julgando A e B, mas a Bíblia diz que pelos frutos nós reconheceríamos aqueles que verdadeiramente fazem parte do povo de Deus. Muitos se enganam, achando que por serem de uma determinada igreja, terem a carteirinha, ou seja lá o que for, já tem garantido o céu. Muitos ainda se iludem de achar que dar dízimo e oferta garante a sua entrada no céu. Vai pensando assim. A entrada do céu já foi paga na cruz do Calvário, e ela é pela graça. E o texto vai dizer que Deus estabeleceu as boas obras, ou seja, as virtudes, a ética, a caridade, como atributos naturais daqueles que tiveram e têm uma experiência genuína na cruz de Cristo. Por isso é que mais uma vez eu venho neste assunto para deixar você bem ciente que a graça de Deus está aí, bem próximo a você. Basta apenas que você reconheça que um dia o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou, e ele, por graça, te dá o perdão e a salvação. E lembrando sempre, ele não toma de volta. Quem sai da graça é porque nunca esteve na graça. Essa história de dizer, hoje eu sou salvo, eu pequei, agora não sou mais salvo, isso é mentira. Porque se por acaso no caminhar desta vida, diante de Deus, você e eu pecarmos, que é algo que vai realmente acontecer, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo,
E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tomar de volta a salvação que Ele te deu e me deu, não está aqui não, viu? Graça é Deus conosco. Graça é presença de Deus. Graça é perdão completa de uma dívida que não poderíamos pagar. Receba hoje esta graça. Tenha na sua vida hoje esta experiência e seja mais do que feliz naquele que te amou. Paz e bem a todos e até a próxima reflexão, se Deus assim o permitir.